Cristo. Feliz estar com os irmãos. Nós congregamos ali, o meu filho, a minha esposa, a missionária Ângela, não pôde estar aqui devido a um compromisso à nossa igreja. Nós congregamos ali na Cidade Verde, a Assembleia de Deus, Ministério Liberdade Cristã, dirigida ali pelo nosso pastor Jorge. A nossa sede fica ali no Alto do Mateus, na direção do nosso pastor presidente Daniel Jaconi e o vice-presidente Israel Jaconi. E desde já eu agradeço o convite, né? Minha mãe falou comigo, agradeço pela oportunidade do pastor, meu diácono, estar aqui com os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra falar da palavra de Deus, do amor do Senhor. Quero saudar todos capazes do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz nessa noite? Glória! Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do 9. Aí, ó. 2 Reis, capítulo 3, a partir do 9, nós vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo número 3, a partir do 9, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, aleluia, louvado, engrandecido. A Bíblia aqui também está marcada já também, ó. Já está marcada já, ó. A partir do 9 aqui, ó. Oh, aleluia. Vocês já marcaram já? Deus já mostrou para vocês, né? Tá vendo, pastor? Aleluia. Glória. Podemos ler? Quem achou, diga eu vou morar no céu. Eu vou morar no Quem céu. achou, diga eu também vou. Então todo mundo vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Glória! Aleluia. Vamos, é isso. A gente vai chegar lá. Vamos ler então, a partir do versículo 9 diz assim: partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado dos que os seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos ao rei e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e às profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangindo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está, meu Pai, o alimento da nossa alma, a tua palavra. Palavra esta, meu Pai, que dá vida, que orienta, que dá a direção, que não volta para o Senhor vazia, mas antes dá muitos frutos, meu Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos, meu Pai, mas o que necessitamos ouvir. Nos corrige, nos exorta, nos ensina, mas fala conosco, meu Pai. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Por isso estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Esvazia-me de mim
tudo, meu Pai, de conhecimento, de entendimento, de sentimentos, e que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, eis-me aqui, como instrumento do Senhor, meu Pai, para dirigir ao Teu povo a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode sentar. Três reis se juntaram num propósito que interessava a eles. Eles se uniram ali para guerrear contra um povo, contra um rei, contra os moabitas. A terra de Moab era uma terra avermelhada, de montanhas avermelhadas. Era um lugar muito bonito. E esses reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, se juntaram e foram fazer guerra contra os moabitas, contra o rei de Moab, meu diácono. E nessa caminhada de 7 dias, a tropa, o gado, o exército, os cavalos, os homens tiveram sede. Eles caíram no meio de um vale. E ali naquele vale não tinha mais nada, recurso nenhum. Acabou-se todo o recurso daqueles 3 reis, daqueles 3 povos. De toda aquela comitiva, acabou-se o suprimento, acabou-se a água. Então eles lembraram de uma coisa, lembraram do Senhor, de recorrer à ajuda de Deus. E quantas vezes nós nos vemos diante de situação de vales, de situações difíceis, que nós mesmos nos colocamos. Por isso devemos estar sempre na presença de Deus, recorrendo a Deus. Porque no meio desse vale, Deus enviou um profeta. Deus enviou quem? Um profeta. E eu já quero lançar para você uma palavra profética. No meio do teu vale, Deus ele vai enviar um profeta para dizer para você o que você deve fazer. Porque se você tentar sem a direção de Deus, vai dar errado. Sem a direção de Deus vai dar o quê? Errado. Por isso que eles sabiam que precisavam consultar a Deus. E eles tinham um intermediário entre eles e Deus, que era o profeta Eliseu. E quando eles chegaram até o profeta, eles falaram ao profeta: a situação é essa. Estamos sem água, estamos sem comida, o povo está padecendo, estamos no meio de um vale. No meio de quê? Vale. E aquele profeta: vocês estão sem água, estão sem comida, estão onde? No vale? Volta e cave poço. Volta e cave o quê? Poço. Essa foi a palavra de Deus. O profeta falou assim: traz o tangedor. O tangedor é aquele que tocava a harpa. Traz o tangedor. Quando o tangedor começou a tocar o instrumento, Deus visitou Eliseu e falou no coração de Eliseu o que ele deveria fazer. Através daquele louvor, através de ouvir aqueles instrumentos, aquela canção, o profeta teve a direção de Deus para que fosse anunciado o que eles deveriam fazer. Quando você vem à casa de Deus, você aqui ouve os louvores, Deus fala com você através dos louvores. Quando você vem à casa de Deus, Deus usa pessoas aqui para falar com você. Deus está falando desde o início do culto. Desde quando nosso pastor Francisco começou a falar aqui a oração aqui inicial, Deus já começou a falar o meu coração. E tenho certeza que começou a falar o seu também. É assim que Deus trabalha. Deus ele vai falando para cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Porque a resposta da minha necessidade, a solução para o meu problema, não vai vir do homem, vai vir de Deus. Glória, aleluia. A nossa missionária Socorro, a minha mãe, ela falou aqui, né? Deus não é Deus para mim, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus ele te prometeu, Ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. Promessa de Deus não tem prazo de validade, não tem tempo determinado não. Promessa de Deus ela vai acontecer no tempo de Deus. Quando Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. E ninguém pode impedir. Quem vai impedir o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida? Ninguém. Quando Deus ele quer fazer, Ele faz bem feito. Mas para isso, para Deus abençoar aqueles 3 povos, aqueles 3 reis, Deus falou para o profeta assim: ó, manda eles cavarem
poço. Dentro do seu vale, dentro da situação, no meio do teu deserto, Deus ele quer que você cave poço. Quando nós decidimos cavar poço, Deus ele faz acontecer o milagre. O milagre vai acontecer, mas para o milagre acontecer, eu preciso fazer a minha parte. O milagre acontecer é necessário não só esperar o agir de Deus, porque o agir de Deus vai acontecer com certeza, mas eu tenho que também fazer a minha parte, e a minha parte é cavar. É cavar poço, é estar nas madrugadas, é estar orando, é estar em consagração, é estar vindo aos cultos, é participar das coisas de Deus, é orar insistentemente, é meditar na palavra de Deus, é louvar ao Senhor, é participar de campanhas. Cavar poço é isso, participar das campanhas, estar no ciclo de oração, estar nas manhãs com Deus, estar nas consagrações. Isso é cavar poço. É estar disposto a fazer aquilo que Deus quer para a minha vida. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se é bom e perfeito e agradável, eu quero isso para mim. Queira para você a vontade de Deus, porque Deus ele vai ter sempre algo bom para cada um de nós. Nós que colocamos limites, nós que colocamos barreiras, nós que colocamos distância entre Deus e nós, para Deus agir em nossas vidas. Deus ele manda cavar poço, Deus ele manda estar presente, Deus ele manda a gente descruzar os braços, tomarmos iniciativa. Depende também de nós, devemos fazer a nossa parte. A nossa parte é orar, é confiar, é acreditar, como o pastor falou, Lucas 1,37. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aleluia, aleluia, oh glória. Fazei no vale muitas covas, muitos poços. Mas já estamos no vale. Eu já estou no vale. A situação está difícil. No vale existe dor, no vale existe lágrimas, no vale existe cansaço, no vale existe sofrimento, no vale não há saída. Quando eu penso assim, mas quando eu no meio do vale, Deus ele me diz: cavai poços, eu tenho que cavar. Sabe por que eu tenho que cavar poço no vale? Porque Deus ele quer encher o meu vale de água. Versículo 20 diz assim, ó: sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Repita comigo: e a terra se encheu de água. De repente os reis voltaram, receberam a mensagem do profeta, eles voltaram. Quando voltaram, chegaram assim para o povo e disseram: ó, a ordem é a seguinte: cavem poços, muitos poços, vão cavando poços aí, o máximo de poços que vocês puderem cavar, cavem, porque Deus prometeu encher a terra de água. Aí, à noite, meu pastor, começou a vir um vento. Veio um vento tão forte naquele vale, que ele veio trazendo água. Eita, agora já essa daí. Olha, isso é um mistério, viu? Soprou um vento tão forte, mas tão forte, que esse vento ele veio seguido de uma forte água, uma torrente forte de água, que começou a inundar aquele vale. E aonde tinha um poço, aonde tinha um buraco, aquela água entrava e enchia aquela cova, aquele buraco, aquele poço. É como se a água viesse e pedir licença. Aonde tem cova aqui? Não vou entrar. Aonde tem um buraco aqui? Eu vou entrar. Assim que aconteceu. Aquele vale se tornou um grande rio, cheio de água. E aquelas covas foram todas elas cheias. Mas tem uma coisa: cova rasa, pouca água. Diga comigo: cova rasa, pouca água. Cova funda, muita água. E qual que é o melhor? Cova funda ou cova rasa? Cova funda. E é por isso que é necessário cavar o poço.
poço mais profundo que você puder. Quanto mais fundo for o teu poço, mais água ele vai ter. Aleluia. Mas tem pessoas que elas querem até cavar. Elas até começam a cavar, mas cava raso demais. Quem quebra a ferramenta? Tem pessoas que até começam, até elas fazem, elas começam a escavar, ela cava o seu poço, mas cava raso demais. A água até vem, mas vai chegar um determinado momento que aquela água vai acabar. E acabando a água, você volta de novo à estaca zero, ao mesmo sofrimento, às mesmas preocupações, às mesmas angústias, a mesma enfermidade, a mesma dor, porque a água acabou. Oh, glória a Deus. E se acabou a água, acabou a presença. Olha aí. Se acabou a água, acabou o quê? A presença. Eu preciso da presença de Deus na minha vida todos os dias. E a presença de Deus eu só vou ter se eu fizer poço fundo. Se o meu poço, quanto mais fundo ele for, mais água ele vai ter. E quanto mais água esse meu poço tiver, mais presença de Deus eu vou ter. Não queira ter a presença de Deus por alguns momentos, só durante o culto, só durante uma oportunidade. Não, queira a presença de Deus aqui na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família, na sua rua, entre a sua vizinhança, aonde você estiver, que a presença de Deus esteja com você. Aleluia, oh glória. Aí o versículo 18 vai dizer assim, ó, voltem para o 18. Aleluia. E ainda, isto é pouco. É o quê? É pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará os moabitas, os teus inimigos, nas tuas mãos. Olha, Deus ele deu água, Deus não deu. Deus ele deu mantimento, porque se tem água, tem mantimento. Deus ele deu sustento para aquele povo. Deus ele supriu a necessidade. Deus abasteceu aquele vale de água. Mas ainda era pouco, meu pastor, para Deus. Olha, Deus ele vai te dar o suprimento que você precisa. Deus ele vai te dar a água que você precisa, porque água é vida, água é saúde. Deus ele vai te dar saúde, Deus ele vai te prosperar, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai converter, Deus ele vai trazer para a presença dele, Deus ele vai fazer coisas grandiosas, mas ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Deus ele vai entregar os inimigos, os teus inimigos nas tuas mãos. Você sabe o que é isso? É você ser uma pessoa vitoriosa em tudo que você fizer. Quem se levantar contra você vai saber que há um Deus contigo. Quem se levantar contra você vai entender que há um Deus que está com você, que a presença dele é com você, porque o teu poço não é um poço raso. O teu poço é um poço o quê? Fundo. Que você está cavando esse poço fundo para que tenha bastante água. Chega de cavar poço raso, cave poço fundo, porque Deus ele vai encher. A Bíblia diz nessa passagem aqui que era tanta água, mas tanta água, e era uma água vermelha, avermelhada, que confundiu os moabitas. Eles acharam que aquilo ali era sangue. Mas sabe por quê? Porque quando o sol batia no reflexo das montanhas de Moabe, junto com as montanhas de Edom, aqui era tudo vermelho. O reflexo do sol na água, a água ficava avermelhada. Deus ele vai confundir teus inimigos. Deus está me dizendo aqui que ele vai confundir teus inimigos. Eles vão ficar confusos, confundidos, porque maior é o que está com você do que o que está com eles. Aleluia! Deus ele vai confundir e a vitória é certa. Só tem vitória quem fica de braço cruzado, amém? Não? Tem certeza? Só tem vitória quem fica de braços cruzados. Tá errado? Tá. Só tem vitória quem luta, quem parte para cima, quem vai, quem está baseado nesta palavra. Se você está baseado, alicerçado nesta palavra, você vai vencer. Qualquer que seja a batalha. É dívida, você vai vencer. É enfermidade, você vai vencer. É o marido que não é convertido, você vai vencer. É o filho que está no trabalho, você vai vencer. Agora, cave.
poço. Eu, na minha caminhada, eu decidi cavar poço fundo. Eu não quero cavar poço raso, porque poço raso, pouca água. Poço fundo, muita água. E quanto mais água, mais presença de Deus eu vou ter. Aleluia! Glória a Quanto Deus. mais fundo for o teu poço, mais água ele vai ter. Olha, Deus ele vai soprar um vento tão forte, tão forte, tão forte na tua vida, nos teus negócios, na tua casa. A água vai vir tão, sabe, tão forte, em grande quantidade, que vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. E você vai dizer: louvado e engrandecido seja o meu Deus, o Deus o qual eu sirvo. Porque Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Ele vai entregar nas tuas mãos. Entregou ou entregou nas mãos deles aqui? E isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Você sabe qual é o moabita que se levanta contra a sua vida? Só você e Deus sabe. Eu não posso aqui deduzir nem que tentar adivinhar os seus Deus. Mas você sabe quem é o moabita que você precisa enfrentar. Você sabe qual o Moabe que está te afrontando. Mas essa noite Deus diz para você: Ele vai entregar os moabitas nas suas mãos. Ele está dizendo para você nessa noite: a vitória é sua. A vitória é de quem? Eita, a vitória é de quem? Nossa. É de vocês, é nossa. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Quem serve a Cristo aqui? Quem está servindo a Jesus aqui? Se você serve a Jesus, você já é uma pessoa mais que vencedora. Agora você precisa pôr em prática aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Cave covas, poços fundos. Nada de poço raso. Quando chegou uma época na minha vida que eu cavei poço raso, as coisas deram errado. Eu acabei até me desviando da presença. Porque eu cavei poço raso. Tinha conhecimento, ouvia a palavra, vinha para os cultos, participava, mas a cova era rasa, tinha pouca água. E quando a água acabou a presença. Então não permita nunca. Eu digo isso com experiência própria. Não permita que a sua cova seja rasa. Cave um poço fundo, que Deus ele vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Olha, fique com essa palavra no seu coração. Creia naquilo que Deus está falando para você nessa noite. Serve para mim também e serve para você, para todos nós que somos povo de Deus. Deus não te chamou aqui nessa noite em vão, não. Você não está aqui à toa, não. Porque se você poderia muito bem estar na comodidade da sua casa, mas Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. E a palavra para você nessa noite é: Deus é com você. Deus é com você. Creia nisso em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Posso, pastor, orar? Quero fazer uma oração por você, por favor. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Feche seus olhos.